Graça e paz da igreja. Pode se sentar, por gentileza. Quem por um acaso aqui hoje trabalhou exaustivamente, está cansado, veio às vezes se arrastando, veio às vezes com dificuldade, mas chegou aqui vitorioso. Quem aqui está cansado, falou assim, hoje é um dia que eu preferia ficar na cama, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Tem alguém que está cansado, trabalhou bastante? Tem bastante mesmo, Marcão? É assim, a vida é assim. Deixa eu te contar uma novidade. A neurociência, ela descobriu uma coisa muito interessante. Antes de entrar na mensagem, eu quero te contar o que ela descobriu. E hoje foi interessante que o pastor Rafael, quando me ligou, falou se poderia trazer uma breve mensagem. Eu falei assim, vou usar aquela que eu guardei. Né, José do Egito, dos sonhos e tudo mais, e estava empolgado, e já saí procurando, fiquei mais de 2 horas tentando criar um esboço maravilhoso. Mas não é que Deus me levou para Romanos 8, que a Marcele falou aqui, que trouxe o testemunho dela, relatou em Romanos 8, Deus falou assim, olha, você vai começar a construir a mensagem em Romanos 7 e vai concluir em Romanos 8. Quando eu vi a Marcele falando, eu falei, foi Deus aí purinho, aí eu não errei em mudar. Né, e isso é muito bom. Mas deixa eu te contar o que a neurociência, ela diz e ela descobriu. Olha só o que a neurociência descobriu. Ela descobriu que se você fizer esse gesto aqui, ó. Se você juntar as suas mãos, se você se ajoelhar, ou se você olhar para o céu, o teu corpo, ele libera hormônios. De ocitocina, GABA e outros hormônios que são muito benéficos para o ser humano. E aí a ciência, descobrindo isso, ela começou a fazer uma série de testes. E o que mais chamou a atenção é que a neurociência, pela primeira vez na história, ela reconheceu a existência de um ser maior. A neurociência, ela reconheceu a fé. E aí ela nomeou essa parte do cérebro nossa, que ativa esses hormônios. E eles batizaram como ponto de Deus no cérebro. Está batizado, pode procurar lá no Google, lá, que a neurociência batizou como ponto de Deus no cérebro. Então você quer aprender hoje aqui a ativar o ponto de Deus no teu cérebro? É muito fácil. Quando você acordar, você já olha para os céus e agradece a Deus falando assim, olha, eu deitei e levantei e o Senhor me sustentou. Você já vai estar liberando ocitocina, o hormônio do amor, do prazer. Você vai estar liberando o hormônio GABA, que ele ajuda até a combater dores musculares, dores nas colunas e tudo mais. Aí você levanta e sabe o que você faz? Você se ajoelha na tua cama e começa a clamar o nome do Senhor e falar, Senhor, eu quero que o meu dia hoje seja maravilhoso, perdoa os meus pecados. E sabe o que Deus vai fazendo? Ele vai liberando um monte de hormônio para você. Ele vai falando assim, olha, eu quero te dar prazer, eu quero te dar bênçãos. E ele vai liberando. E aí eu lembrei até de uma frase de um estudioso, Marcão, que ele disse assim, nunca saia da tua casa antes que esteja tudo bem entre você e Deus. Então aprendam a acordar, a orar antes, a clamar o nome do Senhor. E só quando tiver tudo bem, você saia da tua casa. E aí por fim, se você, Abiel, for afrontado por alguém. Pastor Rogério, se alguém bater de frente contigo e querer tirar a tua paz, você faz esse gesto com as mãos e começa a falar, Senhor, perdoa ele. Muda a vida dele, Senhor. E me ajuda a que eu tenha paz também, que ao invés de dar a mesma moeda que ele deu para mim, que eu traga amor para a vida dele. E aí Deus vai liberando esses hormônios, vai liberando. E você vai tendo uma vida mais saudável, uma vida melhor. Essas pessoas que muitas das vezes estão bravas com tudo, eu não consigo compreender. Né? Porque a vida é tão linda, é tão bela, só de você estar respirando, de você estar aqui hoje, já é motivo de você agradar a Deus e falar, Deus, muito obrigado. Tantos nos hospitais, tantos já se foram com essa pandemia que assolou tantas vidas. E você está aqui hoje, clamando ao nome do Senhor.
Isso é muito bom, isso aí faz com que a gente comece a cada dia mais querer clamar ao nome do Senhor e mostrar para Ele o quanto Ele é importante nas nossas vidas. Livro de Romanos, no capítulo 7, se você puder abrir e manter a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma leitura aqui, para que você compreenda até onde eu quero chegar. Só para vocês entenderem, o livro de Romanos foi escrito por volta de 57 depois de Cristo, a Epístola aos Romanos. Imaginem vocês, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, morreu por mim e por você, ressuscitou ao terceiro dia, e de repente, tudo ficou confuso naquela época. E 57 anos depois, que o nosso mestre, aquele que é o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que é a porta, aquele que é o ar que nós respiramos, ele se foi prometendo que voltaria. E de repente, Paulo, ele resolve escrever, sabe para quem? Para aqueles que crucificaram a Jesus, para os romanos, dizendo a eles assim, olha, eu vou escrever uma epístola, e vai ser para vocês, direcionada para vocês. Imaginem vocês o que ele passou, aquele homem que era cruel, aquele homem que era Saulo, aquele homem que ele não pesava a mão. Flávio Joséfo, na história dos hebreus, ele conta com bastante detalhe que os hebreus, os romanos, quando eles entravam naquelas casas, eles não simplesmente tiravam os romanos, não. Ele cita várias vezes que eram puxados pelos cabelos, arrastados, queimavam as casas, faziam atrocidades. E Paulo não era diferente disso, só que ele era Saulo. Mas teve um encontro com Deus e tudo mudou. Agora, eu quero que você entenda a importância da epístola aos Romanos. Ela não é qualquer epístola. Ela não é qualquer livro. Martinho Lutero escreveu um prefácio baseado nas cartas aos Romanos. Através de seus estudos, a epístola aos Romanos teve seu encontro com Deus. Ele estava escrevendo um estudo, fazendo um prefácio, fazendo um estudo para deixar para todos que estavam lá, e ele teve um encontro com Deus, exatamente lendo os livros romanos. E citam ainda os teólogos que foi quando ele estava justamente debruçado no capítulo 8 de Romanos. E de repente, ele começou a fazer todas aquelas reformas que nós bem conhecemos. Não mais longe que isso, um homem chamado John Wesley. Sabe quem foi John Wesley? John Wesley é aquele cidadão que esse homem orava tanto, ele pregava tanto sobre a palavra de Deus, que foi criado um museu para ele, um museu da casa dele. E uma vez uma escola fez uma excursão, e eles foram vendo aonde ele fazia, onde ele cozinhava, aonde ele dormia, e tinha um lugar aonde as marcas do joelho dele estavam marcadas no chão, que é onde John Wesley orava. E de repente, naquela excursão indo embora, sentiram falta de uma pessoa. E quando voltaram naquela casa, olharam para um garoto de 17, 18 anos, e ele estava ajoelhado nas mesmas marcas de John Wesley, e ele clamava a Deus e falava assim: faz mais uma vez comigo o que o Senhor fez com ele. E de repente aquela pessoal da escola tocou no ombro dele e falou assim, ó, Billy Graham, vamos embora. Era Billy Graham, que se tornou um dos maiores pregadores da atualidade e faleceu há poucos anos atrás. E deixou um grande legado para todos nós. John Wesley, ele estava lendo o prefácio de Martinho Lutero, e ele fala que ele sentiu um estranho aquecimento no coração dele. Agora eu quero que, se vocês puderem, feche os seus olhos. Eu vou ler o que John Wesley escreveu a um jornal. Feche os teus olhos. Ao entardecer, eu fui sem grande vontade a uma sociedade na rua Aldergate, onde alguém estava a ler o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. Cerca de 8:45, enquanto ele estava a descrever as mudanças que Deus opera no coração através da fé em Cristo, eu senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E com certeza foi-me dada que Ele havia retirado os meus pecados, mesmo os meus,
e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Se você consegue sentir esse estranho aquecimento no teu coração, é porque você consegue entender o quanto sangue foi derramado para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus, esse manual do construtor, a espada da luz, aquele que ilumina as nossas noites, os nossos dias, quando você realmente quer se dedicar na palavra de Deus. Eu vejo às vezes o pastor Rafael, vejo o pastor Rogério, o pastor Arthur e tantos outros, que trazem aqui o pastor Ricardo com tanta sabedoria, e traz aquela palavra de salvação. Certa vez eu estava meditando, e comecei a falar, nossa, tem igrejas aqui na cidade de São José dos Campos, que tem uma estrutura enorme, uma estrutura maravilhosa. Mas, por que eu estou preocupado com a estrutura? Se aonde eu estou tem palavra de salvação. Se aonde eu estou tem grama verdejante. Um certo pastor olhou para mim um dia e falou assim, Elvis, sabe qual é a igreja que você deve congregar? Eu falei, não sei, é mais perto da minha casa? Ele falou assim, não, aonde você tiver grama verde. Porque quando parar de ter grama verde e só tiver grama seca, fuja, vai embora. Porque daí vão vir doutrinas erradas, vão vir situações que vão te trazer com comichão nos ouvidos, já diz a palavra de Deus, e você vai começar a não conseguir compreender. Você vai se sentir deslocado. E eu acabei de aprender o segredo, que às vezes é por isso que algumas pessoas vão embora, deixam a igreja, vão para outro lugar, vão para outros vão para outras. É porque já conseguem sentir a palavra de Deus tocar de uma forma diferenciada no coração. E isso acontece. João Crisóstomo, para concluir, nós entramos diretamente no texto, o maior pregador do século V, pedia que Romanos fosse lido em alta voz uma vez por semana. Imaginem vocês, se nós fizéssemos aqui em um determinado culto de terça-feira, reunisse a igreja toda para ouvir a epístola aos Romanos, na terça-feira. Que coisa linda! Com certeza pecaríamos menos, com certeza adoraríamos mais. A palavra de Deus tem que ser rotina na tua vida. Muitas das vezes a rotina se torna o levantar, o fazer o café, fazer um almoço e trabalhar. Mas se você plantar a rotina da palavra de Deus na tua vida, eu não vou dizer que você não vai pecar, mas você vai diminuir muito os teus pecados. Quando você medita na palavra de Deus, algo incrível acontece. Você quer pecar, mas parece que algo te impulsiona a não pecar. E é muito interessante, porque quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, comigo várias vezes, eu vejo o pastor ministrando com uma sabedoria incrível, aí eu chego e falo assim, quando eu chegar em casa, eu vou pegar a Bíblia e vou ler ela todos os dias, sem cansar. Uma vez um pregador, o Ivan, lá do Belém, do Jardim Imperial, ele leu a palavra de Deus lá e ele gaguejava, e ele falava assim, você sabe quantas vezes eu li a palavra de Deus? 30 vezes a Bíblia. 7 de joelho. Uma vergonha baixou em mim assim, ó. Uma dor. De eu falar todas as vezes, eu vou ler e não conseguia, eu vou ler e não conseguia. Quando aquele homem falou aquilo, eu falei, eu vou ler a palavra de Deus. E enquanto eu não concluí ela, porque nós inventamos desculpas. Ah, que dá sono, olha que eu começo a ler, eu me perco. Não. Quanto? 2 horas você lê o livro de Romanos completamente. É uma estratégia? Começa pelos pequenos, você vai ganhar aquela vitória, você vai falar, consegui um, consegui outro, e vai indo, porque você vai ser cheio com a palavra de Deus, e aonde você pisar com a planta dos teus pés, sabe o que vai sair? Palavra de Deus. O pastor Ricardo, ele fala com sabedoria, que se você só ficar assistindo jogo de futebol, quando você for se reunir, você só vai falar de futebol. Se você se reunir só ouvindo séries, você só vai falar de séries. Mas se você meditar na palavra de Deus, quando você se reunir, você só vai falar desses livros maravilhosos, você só vai falar de Jesus, você só vai falar de louvores lindos, você só vai falar disso. E por que nós dispensamos algo tão precioso e trocamos por migalhas, por um prato de lentilhas? Eu lembro de um teatro chamado Giovanni Si,
que eles falavam assim: quanto vale as tuas promessas? Troca. E o diabo representado ali, ele trocava por migalhas, por curtição no mundo, por uma série de coisas. E depois aquele povo voltava tudo acorrentado. E aí, é claro, né, o mestre chegava e libertava todos eles, e era lindo, foi um teatro maravilhoso. Né, o Jardim do Inimigo, o nome dessa peça. Né? Mas precisamos meditar na palavra de Deus. Romanos capítulo 7, verso 14 em diante, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha só, Paulo, ele estava descrevendo aqui Saulo. Pode observar que ele estava querendo construir uma mensagem que chegaria até o capítulo 8, e aí sim ele trazia uma mensagem de Paulo. Ele começa sendo Saulo, ele dizendo: olha, as coisas boas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas as coisas ruins não é que eu faço. E olha só, eu não me orgulho de fazer. Imaginem vocês, Saulo, entrando lá naquelas casas, arrancando as mulheres pelo cabelo, mandando queimar as casas. Talvez naquele momento ele até não queria fazer, mas o mal predominava com ele e ele fazia. O pecado habitava na vida dele. Mas aí olha que coisa interessante. No verso 14 que nós lemos, ele coloca aqui, ó: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Mas aí, quando chega no capítulo 8, no verso 2, olha o que ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como é que a lei livrou ele do pecado e da morte, se no verso 14 ele diz que ele é vendido sob o pecado? Ele está dando um testemunho. Ele está dizendo, assim como a Marcele testemunhou aqui, tantas outras pessoas: olha, se você não entende que Cristo tem que ser na tua vida, se você não reconhece Ele como teu único e suficiente Salvador, você vai viver nessa confusão que aqui diz. Você vai viver numa confusão, onde você até quer fazer o bem, mas você não consegue. Você sabe o caminho do bem, mas você vai para o caminho do mal. E você ainda é capaz de bater no teu peito e falar como Saulo, que o pecado habita em mim. Na minha vida não. Na minha vida quem habita em mim é Cristo. E Cristo, Ele me ajuda a vencer. Agora os pecados, é claro, eles acontecem, eles chegam em nossas vidas. E nós temos que combater, nos arrepender e mudar de vida, para que aquela esperança que é hoje... Porque tem algumas pessoas que eles dizem um ditado popular muito triste. Eles falam assim: a esperança é a última que morre. A minha esperança já morreu há muito tempo, ressuscitou, ao terceiro dia está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O nosso Jesus é a nossa esperança. E se você não conseguir compreender isso,
você vai continuar mais e mais vezes indo para o lado mal. Eu recebi uma mensagem, eu estava conversando com o pastor Ricardo aqui, na quarta ou terça-feira. E, de repente, veio uma mensagem. Eu falei, pastor, com licença, vou dar uma olhadinha, que é uma mensagem importante. Uma mulher, uma mãe, lá da Bahia, onde eu trabalhei lá há 5 anos. Ela ligou para mim há uns 6 meses atrás, falando, Elvis, a minha filha, ela tentou suicídio 3 vezes. Ela não tem mais amor pela vida. Ela cortou o cabelo dela, raspou o cabelo dela. Ela não quer tomar banho, ela não quer mais nada. Por favor, fala um pouquinho com ela. Eu falo, olha, se ela quiser falar comigo, eu falo com ela. Forçado, eu não falo com ninguém. Ela, não, eu vou conversar com ela. Passou o meu WhatsApp, ela conversou comigo, falou, olha, eu já ouvi o Senhor já. Minha mãe fala do Senhor e tal. Aí eu comecei a falar com ela. Falei, você já ouviu falar de Jesus, filha? Você já ouviu falar, você já tem uma Bíblia? Você sabe quem é Ele, o que Ele fez por você? Você acredita em céu e inferno? Você sabe que não vale a pena o risco de tirar a tua vida? E se você estiver certa, talvez tudo bem, mas e se você estiver errada? Eu falei, se você quiser, eu quero te ajudar. Ela, mas como? Eu não tenho mais esperança. Falei, você tem. Eu vou te ajudando. Não tem nenhuma receita de bolo não, mas eu vou te ajudando. E aí foram as conversas. De vez em quando ela mandava mensagem de madrugada, às vezes eu estava dormindo. Aí eu só via no outro dia, eu falava, olha, desculpa, eu dormi, mas ainda dá tempo? Ela, dá, claro. E a gente conversava, falava de Jesus. Ela nem sabia a história do bom samaritano, não sabia quem era Jesus, sabia nada. E aí, de repente, eis que eu recebo uma mensagem da mãe dela. Falou, olha, Elvis, a minha filha está curada da depressão. O que foi que você falou para ela? Aí eu comecei a falar para ela, é segredo. Ela falou, não, me conta. Eu falei, somente apresentei a Jesus para ela. E comecei, nos momentos que ela mais precisava de um ombro amigo, de conversar, eu estava lá. E sabe quem vai ser agora a próxima? Você. Você vai ser esse ombro amigo. Você, como mãe, tem essa responsabilidade. E ela entendeu. Mas só de uma mãe chegar para mim e desafiar a ciência, que a ciência fala que a depressão não tem cura, e ela chegar e falar, minha filha está curada da depressão, é motivo de glorificar a Deus todos os dias e falar assim, Deus, muito obrigado pelo que o Senhor faz em minha vida. Mas, por que eu trouxe esse texto? O meu filho, quando faleceu, ele deixou uma carta. E uma outra carta, a professora dele pediu para ele fazer uma autoanálise. Eu ia sugerir até para os nossos adolescentes, jovens, crianças, fazerem essa autoanálise. A professora pediu para ele escrever uma carta, falar da vida dele. E o meu filho, ele escreveu assim, ele falou até animal, mas é um aracnídeo, que ele gostava era a aranha, porque a aranha não tinha coração. E ele termina, para simplificar a carta, dizendo assim, olha, as coisas boas que eu quero fazer eu não faço, mas as ruins eu faço. Ele colocou isso na carta dele. Isso quer dizer que eu sabia que ele tinha conhecimento da palavra de Deus, mas em algum momento, a vida dele foi levando a tentar caminhos diferentes, a não acreditar talvez de todo o coração que Deus podia curar tudo, que poderia mudar a história dele, que poderia reanimar ele, que poderia fazer toda a diferença na vida dele. Então aqui, se você veio hoje aqui, pensando que viria simplesmente para ser um membro da igreja AD Renovar, você se enganou. Você tem que vir aqui, sabendo que estamos aqui todos como uma família, e queremos te ajudar de alguma forma. E que se essa palavra, de alguma forma, mexeu com o teu coração, de alguma forma você sentiu um estranho aquecimento, de alguma forma você se identificou com a palavra de Paulo, com a palavra que foi dita aqui por Martinho Lutero, por John Wesley, pela minha palavra, pela palavra do pastor Rafael, por todos que estiveram aqui, ainda há esperança na tua vida. Você sabe que vieram, falaram com Jeremias assim, Jeremias,
profeta das lágrimas, o profeta chorão. Nabucodonosor está voltando para pegar a terceira leva. Já tinham levado os príncipes, já tinham levado outros, e agora estavam vindo para exterminar com todos que restavam. Ora para o teu Deus, Jeremias, e quem sabe Ele nos livra. Jeremias olhou bem para eles e disse assim: o que, vocês querem que eu clame a Deus? Coloque você a cara no pó, clame ao Senhor, e quem sabe ainda há esperança. É isso que temos que fazer. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Colocar a cara no pó, clamar a Deus, e eu tenho certeza que ainda haverá esperança para esse bairro. Ainda haverá esperança para aqueles fluxos que acontecem aí, com meninas de 13, 15 anos, dançando funk, se prostituindo, usando drogas. Ainda haverá esperança. Eu tenho certeza aqui que se eu chamar cada um de vocês aqui para contar um testemunho, haverá cada um de nós aqui dizendo o quanto um dia fomos ruins, o quanto um dia se tornamos escravos do pecado, o quanto um dia resolvemos colocar um pé no mundo, mas graças a Deus entendemos a importância de ficar com os 2 pés na casa do Senhor. Então, se você pode fazer isso, continue clamando a Deus, continue pedindo para Deus e falando: Deus, traga esperança para aqueles que não têm mais. Eu fico meditando, eu fico falando com a minha esposa, se nós que estamos aqui dentro da igreja, clamando ao Senhor, se dermos um espirro, é arriscado, ainda não temos a salvação. Imagine vocês aqueles que estão se perdendo todos os dias, que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não têm o mínimo de esperança, que a esperança dele está nas drogas, no alcoolismo, da prostituição e tudo mais. Imagine vocês, qual é o caminho dessas pessoas? E o pastor Ricardo, ele fala com muita sabedoria, que o objetivo principal da Assembleia de Deus Renovar é levar o povo, é levar as pessoas para o caminho da salvação. Se nós não estamos fazendo isso, estamos errando. Eu falo várias e várias vezes, que se quando você ouve falar de missões, quando você vem aqui para um culto de ensino, quando vocês veem um louvor, você fala: de novo, vai louvar de novo, ficar de pé. Estão pedindo para ficar de pé. Tem uma igreja nos Estados Unidos, qual que é o nome, Marcelo, daquela que você me falou? Eu esqueci agora. Qual o nome? Que eles ficam tudo de pé. Bethel? Betel ou Bethel? É. Tá. Mas essa igreja, o que chamou minha atenção, sabe o que foi? Eles começam, todo mundo de pé. E eles começam a louvar, e daqui a pouco acabou o louvor, ninguém pede não. Já vem outro assim trazendo uma palavra. E daqui a pouco o outro já começa com um corinho. E ninguém senta não. E a gente aqui, de pé de novo, outro louvor. Acorda, tu que dormes. Acorda do sono da indolência, pelo amor de Deus. Ainda é tempo de você resgatar o amor, a alegria de louvar, a alegria de ficar de pé. Me permita, irmã Vânia. Se a senhora, às vezes, não tivesse debilitada em alguns momentos, qual seria a maior alegria da senhora? Dobrar o joelho. Coisa simples para você. Coisa simples para mim. Dobrar o joelho. E quantas vezes nós vamos dormir? Sabe o que me revolta, pastor Rafael? Vamos dormir, eu recebi uma vez um rapaz que ele fala assim: eu só oro deitado. Eu falei: ainda bem que está orando, mas deitado toda hora. Fica de joelho, daqui a pouco sabe o que faz? Só escreve um papelzinho: tu conhece minha mente. Vai lá e dorme. Vamos resgatar o primeiro amor, gente. Eu estava lá na intercessão, quem foi que cantou aqui? Quero voltar ao primeiro amor. Cantaram aqui no Louvaram semana passada, que coisa linda. Eu estava na intercessão, falei, bem no dia que eu estou na intercessão, eu não estou. Mas fiquei feliz que eu estava na intercessão. Né? Senão vocês pensam que eu fiquei com raiva lá dentro, né? Mas amém, vamos colocar de pé? O tempo já foi, 40 segundos, hein, meu pastor? Entreguei com... Eita glória. Vamos colocar de pé, vamos orar? Que acabei de falar e falou de novo de pé, aí vai, não sei se vai para o céu não, hein? É. Tá bom? Ó, eu nunca vou deixar de fazer esse apelo. Se você está pensando, passou pensamentos para a tua vida, passou pensamentos um dia, um mês, há um ano atrás, eu não sei quanto tempo, de tirar a tua vida, de não estar mais aqui na igreja, de abandonar tudo.
Vem aqui à frente, vem aqui. Sabe o que eu vou fazer com você? A pandemia está acabando, já tiraram as máscaras. Eu estou tão feliz de ver o rosto de vocês. Teve gente que eu olhei depois da máscara, eu falei, nossa, é ele mesmo, rapaz. Eu não conhecia mais. Eu casei com a minha esposa, eu usava óculos, né? Eu não usava, mas eu tinha que usar. Depois que eu operei dos olhos lá, eu fiz aquela cirurgia, eu falei, meu amor, eu sabia que você era bonito, mas nem tanto. Que é tão bom enxergar bem, né? É gostoso enxergar bem assim. Mas se você, por algum motivo, não se acanhe, viu? Uma vez eu fui dar uma palestra e uma jovem, depois de um mês, me ligou e falou, sabe aquela palestra que o senhor falou do abraço? Doeu dentro de mim para eu ir lá, mas eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar. Para de pensar assim. Para. Se você está sentindo dor física, está sentindo dor espiritual, dor na alma, de repente você é maltratada pelo seu esposo, você é maltratado pela sua esposa, você não está se sentindo bem, você não consegue ter paz com o seu filho, todo dia você gritando com ele, você não sabe nem de onde vai, nem por que você grita tanto com ele. Vem aqui à frente, você precisa desse abraço. O abraço, ele é libertador, o abraço, ele é curador. O dia que você aprender isso, você vai ter uma vida melhor. Eu vou orar por você. Se você sentir de vir aqui, você vem. Se não sentir, não precisa vir. Tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai eterno. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor, nós já dissemos aqui que o Senhor é o lírio dos vales, a estrela da manhã. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que nós não conseguimos viver sem Ti, Senhor. Estamos aqui essa noite, clamando ao Teu nome. Clamando para que o Senhor venha escrever uma nova história em nossas vidas. Assim como o Senhor transformou a história de Saulo em Paulo. Senhor, nós queremos aqui clamar para que o Senhor venha repreender todo o mal, todo espírito de suicídio, todo momento onde potestades, principados tentam invadir a nossa mente e o nosso coração para fazer o que não provém de Ti, Senhor. Senhor, limpa-nos. Continua colocando vestes brancas em nossas vidas, para que nós possamos todos os dias levantar e deitar e dizer: o Senhor nos sustentou. Senhor, nos abençoa, nos capacita, para cada dia mais fazermos o melhor para Ti. Senhor, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lembra que eu falei sobre olhar para os céus e que libera aquele hormônio? Vocês já observaram que o suicida, quando ele está numa ponte, quando ele está num prédio, ele está olhando para baixo? E você já observou que quem está lá embaixo está olhando para cima, clamando a Deus para Ele tirar aquilo da cabeça, clamando a Deus para que Ele não faça aquilo, clamando a Deus para que Ele desista. Não existe coincidência, existe cristocidência, porque Cristo, Ele é em nossas vidas em todos os momentos. Seja você tomando banho, almoçando, aprendendo louvores, aprendendo instrumentos, estudando, Cristo é na tua vida em todos os momentos. Amém?